Hoje, um de frente com um baleiro super especial, com uma amiga minha de muito tempo. A gente é amigo há mais de 15 anos. A gente fez a primeira formação juntos da minha história como físio. Foi o curso de RPG do Felipe Suchá, foi o cara que inventou o método. E desde então a gente se fala, a gente não está tão próximo pela distância geográfica que nos separa, mas a gente está sempre se falando e sempre trocando boas intenções. Ela é de Recife, ela vem de uma família que é envolvida com a área da saúde, tem um irmão médico, a irmã fisioterapeuta. Ela é uma referência no Nordeste, no Brasil, quando se fala em fisioterapia, em tratamento para dor, em tratamento de postura. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Ela é Michele Azevedo, obrigado por ter vindo me ver, por a gente bater esse papo. Obrigadão por estar aqui. Obrigada pelo convite também. É sempre bom estar falando com quem a gente confia e acredita no trabalho. E eu acredito muito no seu trabalho. Não é porque eu estou aqui. Meus pacientes sabem o quanto eu lhe indico. Lá em Recife eu tenho muitos pacientes que vêm aqui para São Paulo, você sabe disso. E é sempre maravilhoso poder indicar seu trabalho e saber o profissional que você se tornou lá de trás dos 15 anos. É verdade. Quando a gente sonhava no que a gente ia construir, quando a gente pensava na fisioterapia e amava, e hoje vê o que a gente está conseguindo construir, a melhora de qualidade de vida que a gente vem trazendo para os nossos pacientes. É incrível isso. Eu fico muito feliz de ter no nosso dia a dia essas possibilidades, né? Eu atendo muita gente de Recife que você me indica, te encaminho muitas pessoas também. E às vezes os profissionais, quando se formam, eles têm um pouco de medo disso. Você já percebeu? Eles não querem mandar o paciente, porque eles têm medo de perder o paciente. Vai que ele passa com outro e gosta mais. Eu acho que quando a gente chega nessa maturidade da profissão, a gente percebe que é justamente o contrário, né? Quanto mais a gente consegue indicar aos pacientes que eles experienciem coisas diferentes, visões diferentes, mais a gente está somando para o desenvolvimento deles. Técnicas se somam, né? Então, a gente para de pensar no nosso desejo de estar fazendo melhor e começa a entender que é o melhor para ele. Então, às vezes, a gente trabalha com técnicas diferentes e elas terminam se somando. Então, às vezes, eu não venho da osteopatia, mas o meu paciente precisa da osteopatia para se estruturar. E aí, quando a gente vê essa mistura acontecendo e o paciente sentindo essa melhora, é bom saber que tem profissionais bons trabalhando junto. É isso. Talvez o ponto de congruência de todas as técnicas seja melhor do paciente. Isso. E quando o profissional tem isso claro, o resultado do paciente é muito maior, né? Qual que é a técnica hoje em Recife que você mais usa? Assim? Como que você gosta de trabalhar? Conta pra gente. Que se embasa mais o meu trabalho hoje chama Motricidade Voluntária Funcional, que a gente carinhosamente chama de MVF. Ela é uma técnica que traz a parte do movimento. A gente tentar explicar um pouquinho melhor esse funcionamento. A gente trabalha na formação do movimento. A gente vai dar o estímulo neural, a gente entende que para esse movimento acontecer a gente precisa ter alguns engramas, que é o nome que a gente dá para a imagenzinha que se forma lá no cérebro desse movimento. E aí, quando a gente percebe que esses engramas estão mal formados, a gente precisa trabalhar na correção deles. E aí a gente começa a dar estímulos dos movimentos, a gente usa o funcional como a base do MVF, e aí a gente usa dos movimentos de atividade de vida diária da gente para poder melhorar. E aí, se baseia no agachamento, no puxar. A gente tem 7 capacidades informacionais que a gente estrutura a técnica, e aí a gente vai trabalhando em cima dessas capacidades. Então é mais uma resposta neurológica. Seria como se a gente corrigisse essa passagem do movimento, de vez de ir lá no músculo, a gente fosse lá na formação neural de como esse movimento está chegando. Qual é o estímulo que está chegando lá para o músculo e para o osso. É muito legal hoje, porque hoje a gente está formado há quanto tempo? 20 anos quase? Chegando perto disso, né? Hoje eu me identifico muito mais sendo um profissional do movimento do que ser um fisioterapeuta em si. Isso. Você tem essa sensação? Eu tenho a mesma coisa. Eu sempre me questiono como a formação de base da fisioterapia termina ficando atrasada. Não sei se tu concorda um pouco comigo. Mas lá na formação inicial, a gente para trabalhar com movimento, a gente é o profissional responsável por restaurar o movimento, e a gente meio que não aprende isso. A gente aprende muito a recuperar o paciente, a deixar ele sem dor, mas a gente não, pelo contrário, quando a gente tinha um paciente lesionado, lá há 20 anos atrás, era tira o movimento desse paciente, deixa ele sem fazer nada, e aí bota gelo, faz a parte de termoterapia,
E essa recuperação, no final, que vinha entrar com o movimento. E aí a gente ia vendo a recuperação acontecer, mas a gente não via como esse padrão ia. Às vezes estava cheio de compensações e o paciente voltava a se lesionar. E meio que a gente não entendia. Tipo, sempre foi pra mim uma coisa que sou mais curiosa. Que ficava me questionando, tipo, poxa, por que a gente recupera esse paciente e o paciente volta a se lesionar mesmo após o RPG? Que traz essa parte, né, que... Enfim, lembra que pra gente na época era um absurdo de conhecimento que vinha já diferente da formação de base. E aí, mesmo com todo o conhecimento que ele trazia da parte muscular, óssea, o meu paciente sempre perdia muito essa postura no final. E aí voltava de novo. A gente também tirava o movimento dele. E aí a gente ia vendo que lá, tudo que a gente ia fazendo lá de trás eram coisas que não trabalhavam o movimento. E aí, como é que a gente tem a profissão que trabalha movimento e não trabalhava movimento? É isso. Uma vez eu vi um cara falando o seguinte, ele estava falando sobre academia, né? Sobre musculação em si, sobre o modelo da academia de hoje. Ele falou assim, gente, hoje já é sabido, todos os estudos levam para isso, que você passar muito tempo sentado é um grande causador das lesões hoje. Depois você vai treinar sentado na academia, que era que chegava até a ser uma contradição, né? Aí eu achei muito legal isso, fui pesquisar um pouco mais. Na pandemia eu fiz um curso com o pessoal do Canadá, que eles chamavam o método de TFC, que eles não valorizavam nem a lesão e nem a região do corpo que isso acontecia. Então, por exemplo, o cara tinha uma dor lombar, não queria saber qual nível de vértebra, ou qual músculo estava mais tenso, ou o que estava aparecendo na ressonância. Ele queria testar o agachamento do cara. Aí ele testava o agachamento e ele via onde o agachamento estava desequilibrado. Ah, teu agachamento não está acontecendo porque teu pé não está funcionando bem. Aí ele ia lá e trabalhava o pé para que o agachamento dele saísse. Aí quando o agachamento saía e o pé melhorava, a dor lombar do cara desaparecia. O MVF é mais ou menos por aí também. Ele não se preocupava nem tanto com a fisiopatologia, nem quanto com a região do corpo. Ele pensava pura e exclusivamente na funcionalidade e no movimento. Quando eu conheci isso a primeira vez, eu me apaixonei, assim. Eu acho que a gente, como físio de formação, vale o olhar um pouco mais minucioso. Até como osteopata, que tem muito essa visão anatômica, eu gosto de olhar para isso. Mas eu acho que isso é 50%, assim. Eu acho que a gente tem que pensar na capacidade funcional do paciente e trazer isso para ele o tempo todo. Eu concordo. Talvez a gente esteja passando por um boom de mudança nisso. Você não acha que o nosso momento na físio é o auge dessa mudança? Isso eu acho, até porque eu acho que a gente está no auge de uma sociedade sedentária também. Se a gente for pensar no quanto a sociedade hoje está sedentária, o quanto a gente não se movimenta. A gente hoje fala, Alexia, liga a luz para mim. Alexia, deixa a temperatura da casa do jeito que eu tô. Então você não tem que mexer nem no controle. Então a falta de movimento para o ser humano também entrou de uma forma bem maior. Mas em Recife é assim? Recife tem praia, areia. Mas então, é uma das coisas que eu discuto bastante com meus pacientes, porque aí se movimenta um pouquinho, faz 10, 15, meia hora de atividade por dia e se acha ativo. E aí eu tenho discutido, eu acho que esse é o meu ponto auge dessa discussão. Eu tenho discutido muito que mesmo assim eles são sedentários, porque se a gente for pensar que o dia tem 24 horas e você vai ali e treina meia hora por dia e o resto do dia você está sentado no escritório, você não se mexe, você não busca uma melhora, esses estão melhor um pouquinho, porque pelo menos estão buscando ali 30 minutos de exercício em algum momento, de se movimentar. E aí a gente vê uma geração que nesses 30 minutos tem. E aí a gente tem meninos de 13, 14 anos de idade que tem dificuldade de sentar para amarrar um sapato. Eu tenho pacientes assim hoje dentro do meu consultório. Tem. E acho que você aqui também tem bastante. Esses dias eu atendi um paciente que ele não conseguia saltar da própria altura. Ele devia ter, sei lá, uns 12 anos. Eu falei, vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você está paradinho aqui e que você salte. Não conseguia. Você vê como alguém não consegue saltar da própria altura. Eu acho que é isso. Eu acho que talvez uma cidade como Recife ainda puxa a galera um pouco mais para o movimento, né? Do que São Paulo. São Paulo é meio caótico, é meio claustrofóbico. Mas assim, eu também tenho percebido isso. Assim, eu acho que a galera ela está buscando cada vez mais, está sentindo a necessidade de eu acho que a gente está nesse caminho dessa busca, porque eu acho que mesmo lá, com essa vida muito, muito ativa que a gente tem, de busca de muito resultado, de estar produzindo muito, termina que mesmo lá que tem uma praia, que tem um calçadão bacana, que as pessoas podem estar se movimentando mais, a gente não vê acontecendo como deveria. E aí eu vou voltar a falar do Rio,
Porque lá no Rio a gente via isso acontecendo. Lá no Rio você vê o pessoal com roupa de academia e você brinca. Ah, o carioca não tem outra roupa, a não ser roupa de academia. Mas é porque eles se movimentam o dia todo. Eles vão pro supermercado andando, eles trazem as compras andando. E aí ele vai fazer a caminhada mais tarde. E aí você entende que eles não têm uma melhora corporal e uma melhor qualidade de vida à toa. Você pega um idoso de 80 anos que mantém esse ritmo de vida e ele agacha no chão para conversar contigo. Ele fica lá de cócoras de boa conversando contigo. E aí tu diz, onde é que tá a falha? A falha tá aí, na falta de movimento que a gente tem no resto, de não ter esse cuidado. E às vezes quando tem, como você estava falando, dessa velha academia, que leva o paciente para lá mais para se lesionar do que para se tratar. Pois é. Entendeu? E aí eu vi uma amiga semana passada na academia e a personal dela dizendo a ela: a máquina é maravilhoso, porque máquina não dá pra compensar. E aí ela pegava assim no pescoço, eu tava trabalhando perna, pegava no pescoço, eu... O que foi no pescoço? Não, Michelle, eu tô com uma dor absurda. E eu treino dela de perna, ela lá, e pegando a força, e tudo. Como assim não dá pra compensar? Se teu ombro tá lá na orelha já, teu trapézio todo compensado, e aí não dá pra compensar. Talvez ela quisesse dizer que não dava pra compensar lá no quadríceps, que ela tava pensando lá isolado. Mas a gente tem que mudar um pouco essa teoria, porque senão a gente chega no consultório, pega o paciente que treina, que se cuida, que tem uma boa alimentação e não vê a melhora dele de qualidade de vida. Me fala uma coisa, você acha que se as pessoas se movimentarem mais, expressivamente mais, você acha que as lesões seriam muito menores? Acho. Eu arriscaria isso. Eu tenho certeza. Eu bateria nisso muito forte. Eu falo muito disso do consultório. E é difícil, né? É difícil a gente encaixar as pessoas nisso, porque isso vai muito com estilo de vida, com perspectiva. Mas acho que esse é o nosso desafio, segurança. Vive num país que é muito inseguro. Aqui, apesar de a gente estar numa cidade muito maior, eu comentei isso já com você antes e comentei com meu marido, a gente vê as pessoas se movimentando mais por segurança. Recife, apesar de ser uma cidade menor, a insegurança é muito grande. E aí as pessoas andam menos a pé, as pessoas resolvem menos os seus problemas. Eu não lembro a última vez que eu fui no mercado andando. E eu tenho um mercado a 300 metros da minha casa. E não vou. Eu pego carro e vou. Então isso é muito ruim. E enfim, esses problemas sociais estão no meio. Por mais que a gente queira, não dá pra gente afastar eles também. Verdade, verdade. Quando a gente se formou, vamos voltar lá para o curso do Felipe Souchar, do RPG clássico. Eu vejo uma mudança no RPG acontecendo. Daquele modelo de, olha, se você não tem uma postura perfeita, ou suas dores vêm disso, ou elas virão disso. O que você acha nesse sentido? Você acha que a relação postura e dor ela é direta, ela é indireta? Como que você trabalha isso hoje? Eu continuo, veja, eu tenho um paciente, eu não vou dizer que a postura é diretamente correlacionada à dor. Eu tenho um paciente que tem uma postura terrível e nunca sentiu uma dor. Gosto dessa E ideia. eu tenho um paciente que tem posturas perfeitas, voltaria lá pro treino, que tá lá trabalhando, que tá fazendo e morre de dor. Então não daria pra gente correlacionar a dor com a postura. Tem pacientes que estão completamente desequilibrados e equilibrados no ponto de vista de dor. A gente vê que ele consegue, tipo, eu tive um que me deu um raio-x recente, que ele disse, veja, Michelle, era um raio-x com uma ressonância, minha coluna a gente junta e joga fora. Mas o senhor tá ótimo, por que o senhor tá querendo achar problema? Foi fazer esses exames pra quê? Não, porque meu médico pediu. E aí quando tu vê, a coluna tá terrível. Discos desidratados, vértebras completamente desgastadas, completamente desalinhadas, que a gente sabe que a parte médica nem vê tanto essa parte, infelizmente. Mas vértebras completamente desalinhadas, mas o paciente é ótimo. É um paciente que vai fazer 80 anos e se agacha, e caminha, e pega o neto no colo. Então ele está completamente ativo. E aí, hoje vem a mim lá de trás. A Michelle lá de trás ia querer deixar esse paciente com a postura melhor do mundo, porque se os ombrinhos dele estivessem alinhados, se a lombar dele tivesse com a curvatura que eu esperava, com aquela lordose fisiológica, ele estaria ótimo. Hoje, se eu levar ele para essa postura, ele vai ter dor, porque o equilíbrio dele é o desequilíbrio. Então, para mim, dentro do trabalho que eu realizo hoje, eu não vejo fundamento da gente querer consertar ele se ele tá bem. E não é só bem, tipo, sem dor. Porque eu acho que a gente tem os bem sem dor, que a gente sabe que a dor vai estourar lá na frente. É bem sem dor, ativo, conseguindo manter padrões de movimentos legais,
conseguindo manter uma caminhada, uma corrida, sem estar se lesionando constante. Para mim, esse é o padrão que eu busco hoje. Pode ficar tronchino. Eu adorei essa frase, até anotei aqui. O equilíbrio está no desequilíbrio. Gostei disso. Eu acho que é bem isso também. Eu acho que quando a gente se formou, a gente aprendeu muito isso, né? O ombro alinhado, o ângulo da coluna. Hoje, 20 anos depois, 15 anos depois praticamente, não tem nenhum estudo hoje que valida mais esse conceito, né? De ângulo perfeito com relação à dor, assim. Dúvida minha, no teu trabalho, tu busca hoje ainda, nas tuas crianças e adolescentes, esse equilíbrio? Não, assim, quando eu trabalho pouco com criança, tá? Eu trabalho, por exemplo, tem um menino que eu tenho atendido agora, que ele deve ter 10 anos, e o pé dele era muito chato, e o pai dele chegou para indicação de palmilha. E aí, fazendo os testes, eu falei, olha, não acho que é necessidade de palmilha. Tinha uma redução de mobilidade ilíaco muito grande, aí tinha uma retroversão, e aí o joelho ficava valgo, e aí uma perna mais curta, criava uma cadeia de adaptação. A gente começou a trabalhar muito parecido com o seu trabalho. Usei a osteopatia para melhorar a mobilidade quadril, a gente trabalhou alguns músculos específicos, a gente trabalhou alguns exercícios que seriam importantes para ele, e eu sugeri que ele aumentasse, assim, triplicasse a atividade física dele, porque ele estava jogando muito videogame. Passou 2 meses, o pé desse menino hoje está praticamente com arco neutro, sem palmilha. Então, assim, eu não precisei me preocupar em corrigir perfeitamente a postura. Lógico, talvez até pela nossa base de formação a gente tem um olhar, né? Tá muito retrovertido, tem um ombro muito diferente do outro. Mas eu não uso isso como um critério hoje. É um olhar que eu tenho que eu posso pensar assim, o que está levando o corpo dele para isso? Acho que corrigiu. Corrigiu. Mas corrigiu, talvez, não porque eu tentei corrigir a postura para... Eu acho que exatamente. O inverso. Exatamente. Eu acho que as más posturas, principalmente nas crianças, elas estão sendo uma resposta de uma disfunção ou de um desequilíbrio. E quando a gente trabalha esse equilíbrio, principalmente através do movimento, essa postura melhora automaticamente. Se você pega um menino que ele tem uma má postura e faz alguns ajustes e bota ele para treinar melhor, por que, por exemplo, todo mundo que faz natação tem um corpo muito parecido? É porque a natação corrige a postura? Claro. Exatamente. Porque eles estão trabalhando aqueles grupos musculares, o nível de intensidade é maior, a mobilidade é melhor e eles vão para aquele tipo. Como o pessoal da ginástica tem um corpo parecido. Então, quando eu estava trabalhando lá no Rio, eu tive a oportunidade de acompanhar com a equipe de judô brasileira. E aí, para mim, foi magnífico, porque a gente tenta trazer muito esse padrão do atleta de alto rendimento, né? Assim, os nossos pacientes terminam trazendo muito, querendo utilizar de muitas técnicas que o atleta de alto rendimento usa e que a gente sabe que não é tão benéfico. E aí, pra mim, antes de trabalhar com eles, foi ótimo ter tocado nisso, que eu não ia lembrar. A gente terminava achando que tudo que o atleta de alto rendimento faz é bacana. E não é. Por isso que eles têm uma vida útil tão curta profissionalmente. Então, assim, a gente precisava deixar o atleta que acabou de se lesionar bom para uma luta no outro dia. E aí, é alívio de dor, a base de medicação, de todas as técnicas possíveis e bota ele para lutar de novo. O patrocinador não quer saber se ele tá bom ou ruim. Quer saber que ele tem que lutar e tem que ganhar a luta. E aí a gente vem para isso, né? Os atletas, quando a gente fala, na natação faz isso, a ginástica faz aquilo, a gente tem grupos musculares muito grandes sendo trabalhados e que vão entrar numa sobrecarga absurda e vão trazer lesões. A gente vê todos os nossos atletas com lesões muito grandes. Nenhum acaba, vida massa, tô super saudável. Só que o paciente muitas vezes quer buscar esse padrão do atleta pro dia a dia dele sem entender todo o custo que traz para a vida dele. Que é um too much, talvez. Né? Eu acho que o desafio é a gente equilibrar isso, né? Esse é o grande desafio, né? Nem tão pouco e nem tanto assim, né? E quando a gente começa a entregar isso, gente, se movimente, busca mais o bem-estar, eu acho que vai muito em cima do que você falou, de trazer essa melhora da qualidade de vida para as pessoas. Para quem quer performar um pouco mais, para quem quer brincar com os filhos de uma forma tranquila, para quem quer sair de um padrão horrível de sedentarismo e está começando a se movimentar um pouco mais. Eu acho que o nosso desafio como profissionais do movimento
seria esse, talvez. Eu acho que através do movimento, melhorar a história de cada um, você não acha? Acho. É isso. O bate-papo foi muito gostoso, adorei essa conversa contigo. Muito bom conversar contigo de fisioterapia 15 anos depois. E ver que caminho legal a gente terminou, né? Tipo, a gente fez a formação lá inicial, depois fomos para caminhos completamente diferentes. E as coisas estão se convergindo agora no final, né? E como muda, né? Eu acho que eu sempre indico isso aos pacientes, sabe? Sempre busque um profissional especializado, um profissional que está se atualizando. A gente fez um curso há 15 anos atrás que se falava que a postura era a chave de tudo. Hoje a gente já entende que não é bem assim. Ah, não precisa olhar para isso? Não, não é isso. Pode ter indicadores ali, pode ter relações importantes, mas não é só isso. Tem outras coisas hoje que a gente considera mais importante, como a base de movimento, por exemplo. Acho que tudo hoje está vindo para isso. Movimento melhor, movimento com mais qualidade, com menos custo energético e cada vez mais movimento. E buscando melhora sempre. É isso. Obrigado por ter aceitado o convite do nosso bate-papo. Foi ótimo. Foi bom demais falar contigo. Muito bom.